que até é a ponte realmente pra gente falar do INSS. Elon Musk comentou aí, né, que a inelegibilidade de Bolsonaro é tirania. É uma tirania. E a Itsuki relembra, né, se hoje Bolsonaro está inelegível e existe uma disputa pelos votos dos bolsonaristas, é sempre bom lembrar o partido responsável por essa situação. Coincidentemente, os ciristas estão em campanha para que Ciro Gomes dispute a presidência com o rótulo de candidato nacionalista. Então, parabéns aí ao PDT. É o PDT do Lupe, é o mesmo PDT do Ciro Gomes. Foi este partido que acionou o TSE para derrotar Bolsonaro no tapetão por conta da reunião com os embaixadores. Oh, meu Deus do céu! Para proteger, né, a democracia brasileira. Mas vamos lá. Começando sobre o INSS, chefe de 5 entidades eram cadastrados no Bolsa Família. Parece que os caras não aguentam ver um dinheiro fácil que querem se jogar. Como é que os caras podem estar na frente de uma entidade dessas, várias aí, né, ganhando milhões, e ao mesmo tempo estarem cadastrados no Bolsa Família? O que consegue me surpreender ainda mais do que isso é que meses atrás, o discurso de Lula e de Haddad, quando começaram aí com arroxo contra o BPC, era para combater as fraudes. E aí? Eu acho que era ou não era uma fraude aí? Essa turma era para estar recebendo dinheiro do Bolsa Família? Era para estar recebendo dinheiro do Bolsa Família? Parece que o arroxo, né? Parece que não funcionou muito bem. Mas enfim, 67% dos aposentados atingidos pelo esquema de fraude do INSS é da zona rural, aponta a Polícia Federal. O Henrique Soldoni comenta que você acha mesmo que aposentados da roça conseguem falar com um gerente de banco? Eles são tratados como escória da sociedade por bancos como Itaú. Meus familiares são a prova viva. E depois vem esses, né, perturbados dizendo que são as vítimas mais vulneráveis da sociedade. 67. 2 a cada 3 alvos eram realmente aquela população mais sofrida de todo o Brasil. É desumano. É desumano o que está acontecendo. E lembra que não tem 4 dias a turma do Metrópolis comentou que o filho do ministro Lewandowski estava atuando, né, para uma dessas entidades? Pois bem, parece que não é só uma entidade. Filho de Lewandowski advoga para 2 entidades na mira da Polícia Federal. O vínculo profissional do filho do Lewandowski é mais amplo do que inicialmente noticiado. Além do Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, o SEBAP, Henrique Lewandowski também advoga para a Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, que é a AMBEC. A AMBEC captou apenas 231 milhões de reais nesse esquema. Uma procuração a qual a equipe da Coluna teve acesso mostra que Henrique é um dos profissionais do escritório Panela Advogados, constituído para representar a AMBEC em uma ação do TCU. Que ação? Que ação é essa? Que após uma auditoria da corte, detectou irregularidades em descontos sem o consentimento dos pensionistas ainda em 2024 e determinou uma série de medidas cautelares a serem cumpridas pelo INSS. O TCU, em 2024, viu que tinha algo errado. Começou a falar, ó, tem que suspender esses pagamentos aí, estão indevidos. E aí, o filho do ministro Lewandowski foi contratado, né, prestando serviço aí, né, para as empresas, o instrutório que ele está. E essas empresas, essas entidades, entraram na ação contra o TCU, para não suspender os repasses. Entre elas estava o bloqueio automático de novos descontos, que eram repassados para pelo menos 11 sindicatos e associações investigadas pela Polícia Federal, e o ressarcimento dos valores subtraídos de forma inadequada, bem como a identificação das entidades suspeitas de fraude. O documento foi assinado em 6 de março deste ano, 1 mês e meio antes da operação. Bem próximo, né? Bem próximo mesmo. O portal Metrópolis já havia revelado que o escritório onde Henrique Lewandowski trabalha havia sido contratado para representar a SEBAP, entidade citada nas investigações que teria recebido 139 milhões de reais.
Questionado por parlamentares na Comissão de Segurança Pública da Câmara, na última terça, sobre os potenciais riscos de conflito de interesses, uma vez que o Lewandowski é o chefe da Polícia Federal, já que ele é o ministro da Justiça e Segurança Pública, ele se esquivou. Se esquivou, né? Ele desviou. Apesar da norma estabelecida pelo TCU mandar usar biometria para comprovar a anuência dos beneficiários, a investigação da PF indica que os envolvidos no esquema dentro do INSS, incluindo o ex-diretor Stefanuto, atropelaram o mecanismo e autorizaram centenas de milhares de descontos não autorizados. Uma das entidades que teve aí a biometria dispensada é a entidade que tem, né, em seus quadros o irmão de Lula, Frei Chico. Mas com certeza essa entidade é inocente e o Frei Chico também. Por quê? Porque Lula é santo. Lula é santo. Lula nunca está errado. Porque Lula é ungido do establishment brasileiro. Aí Lula escolheu a dedo o novo ministro. É dele. Cota pessoal. E a CNN nos conta, né? Que o novo ministro esteve em reunião que o governo foi alertado sobre fraude. Mas agora, peraí que eu não tô conseguindo entender. Olha só. O Volney, ele já era o número 2. Ele já era o número 2. Como é que caiu o ministro e não caiu o número 2? O secretário executivo não faz sentido, né? Não faz nenhum sentido isso. E o Lupe caiu porque, a priori, ele não agiu como deveria. Ele não foi rápido o suficiente porque ele foi alertado, em tese, não agiu com a velocidade que se espera. Tem gente aí já tá levantando a possibilidade de prevaricação. Eu jamais, um indicado do Lula faria isso. Aí, se o Lupe caiu porque foi alertado e não agiu a contento, o novo ministro também foi alertado e estava na mesma reunião que o Lupe estava. Em 2023, não faz nenhum sentido essa nomeação, a não ser que faça parte, né, da estratégia de comunicação para abafar o escândalo da Rede Globo, tentando colocar a culpa no Lupe para isolar o Lula. O Volney estava presente na reunião do Conselho Nacional do INSS e que a conselheira Tônia Galetti alertou sobre os descontos de mensalidades dos aposentados. A informação consta na ata da reunião de 12 de junho de 2023. De acordo com o documento, o atual ministro da Previdência se pronunciou em 2 ocasiões no encontro. A lista de presença também registra o nome de Volney na reunião. E ele não estava só nessa reunião, o Volney. A gente tá chegando na foto do Lula. Estamos chegando na foto do Lula. Calma, só um pouquinho. Novo ministro da Previdência substituiu Lupe em reunião que tratou de descontos em aposentadorias. O novo ministro da Previdência, o Volney, presidiu a reunião do Conselho Nacional da Previdência Social em abril de 2024, ou seja, mais de um ano atrás, quando o colegiado tratava de denúncias de fraude no Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, por meio de descontos indevidos em aposentadorias. Abril de 2024. Ele não só foi alertado em abril de 2024, como ele esteve na reunião em 12 de junho de 2023, ou seja, desde junho de 2023, ele já estava sendo alertado. E o novo ministro de Lula, ele recebeu a associação investigada em esquema do INSS um mês após ser alertado da fraude. Após ser alertado, ele recebeu uma das associações. Volney recebeu o representante da CONTAG em seu gabinete em julho de 2023. O Ministério não informa a pauta do encontro. Olha só, em junho foi alertado pela primeira vez lá pela Tônia. Em abril de 2024, ele presidiu uma reunião que já tratava de fraudes. Ele presidiu, porque, ó, você pode falar, não, ele estava lá na reunião. Até que o final, ó, de acordo com o documento, o atual ministro da Previdência se pronunciou em 2 ocasiões. No evento de junho de 2023, ele participou
ele não estava lá só em presença, não. Ele estava em corpo e espírito. Ele estava lá, participou, levantou a mão, né? Deu a sua contribuição, né? Tá lá. A lista de presença estava lá, né? Eu tô aqui para participar, para ajudar. Mas ainda é que ele estava assim, na lista de participantes. Esta daqui, de abril de 2024, essa daqui, ele estava presidindo. Calma, eu tô inflando isso, não é à toa, não tô à toa. Mas enfim, essa reunião, um mês após a de junho de 2023, tá aqui, como vocês podem ver, né? Aquela reunião foi no dia 12. Essa aqui, na verdade, tá no dia 11. 29 dias depois. Reunião com a CONTAG, agenda de Volney Queiroz. E aí? E o Ministério não quer contar os assuntos envolvidos. O Ministério não quer contar os assuntos, né, envolvidos no meio dessas discussões. Ah, quem não deve não teme. E aí? Obrigado, Estadão. Obrigado, Estadão. A CONTAG tinha facilidade para agendas com representantes do governo e até com Lula. Como mostrou quando o Estadão, a entidade foi recebida pelo petista e por 6 ministros ao longo de 2024. Lula que não trabalha, com base em que eu digo que o Lula não trabalha? Com base no encontro que ele teve com os parlamentares. O próprio Estadão fez um levantamento. Lula teve menos de 20% da mesma quantidade de eventos, de encontros que Bolsonaro teve. O Bolsonaro foi mais de 500, Lula foi 90 e poucos. Temer mais de 480. Lula não trabalha. Os aliados do Lula falam isso, que ele tá cansado. Ele não tem tempo, ele tá cansado de fazer política, mas pra CONTAG, Lulinha arrumou um tempo. Porque Lula é o grande líder sindical deste país. Ele não deixar nenhuma associação ligada a sindicato de lado. Antes de falar mais algumas coisinhas, eu quero voltar nessa postagem aqui de ontem. Pra gente dar uma profundidade naquela foto. 3 de março de 2019. Vocês concordam comigo? Aqui, ó. Momento que eu vou tentar deixar o meu lado torcedor de lado. Meu lado torcedor que quer ver o Lula, né, muito feliz. Eu quero ver o Lula se lascar, né? Mas deixa pra lá. Deixar o lado torcedor de lado. Tentar ser o mais imparcial possível. Vem só, olha só, gente. Falando sério. Você acha que se uma lei envolvendo liberdade de expressão for colocada em pauta, começar a ser discutida, começar a ser articulada, a direita brasileira não vai olhar nisso daí, sabe, com a lupa, com o microscópio? Por quê? Porque é um tema caro para a direita. Caro para a direita, caríssimo para a direita. Assim, tá no coração das pautas da direita. Uma lei ligada a meu corpo, minhas regras. A direita também, cara, não, isso aqui pra gente é, assim, cláusula pétrea. Tá na base, no alicerce da direita brasileira. Pegue esse raciocínio e aplique para a esquerda. Qual é a base da esquerda? Quem é o Lula? O Lula era um líder sindical. Lula era um líder sindical. Cresceu nas greves do ABC. Então, assim, essa luta sindical está para a esquerda, como a questão da liberdade de expressão está para a direita. E o que eu quero falar com isso? É quase impossível as coisas ligadas a sindicato como um todo não terem, né, uma proximidade com o PT. Não tô falando em relação ao esquema, não tô falando isso daí. Né? Não tô nem falando do irmão Lula Frei Chico. É o seguinte, após o cancelamento, né, o fim do imposto sindical obrigatório, sabendo que o PT, Dilma, toda a esquerda ao longo dos anos, esteve muito próximo ali da CUT, né, inclusive nas suas manifestações de rua, a partir do momento que tem o fim, né, do imposto sindical obrigatório, a turma tinha que arrumar um jeito de continuar se financiando. E eu acho que essa interlocução, nesse diálogo com os partidos de esquerda, que não, ele continua. Ao longo desses anos todos, porque isso não nasceu agora. Desde 2016 já está essa confusão rolando. Em nenhum momento, ninguém da esquerda brasileira, não precisa ser do PT não, do PT, do PDT, do PCdoB, de qualquer partido desse ligado a sindicato, não ouviu um burburinho? Diga assim, vem cá, irmão, como é que vocês estão conseguindo se financiar? Porque se o imposto sindical obrigatório foi cortado, como é que vocês estão conseguindo se financiar? E olha lá, vê que o dono do sindicato é com vida boa. Você pega pelas imagens divulgadas, né, da operação da Polícia Federal,
rodando de Porsche, Ferrari. Né? Rapaz, velho, como é que vocês estão ganhando esse dinheiro? Aí que eu coloco esse tweet aqui do Rogério Corrêa. O Brasil no carnaval e o fascismo age contra a organização do povo. Na calada da madrugada, Bolsonaro emitiu um MP alterando artigos da CLT e estabelecendo restrições à contribuição sindical facultativa e à mensalidade filiados aos sindicatos. É uma pauta que ninguém da direita estava prestando atenção, ninguém nem ligava. Por quê? Porque, vai aí, vai adianta aí. Agora para a esquerda, eu fico me perguntando, né? Sabendo que essas entidades, associações, fizeram lobby para modificar a medida provisória de Bolsonaro, porque a revalidação era a cada 1 ano. E ele, desse 1 ano, passou para 3 anos. Depois eles derrubaram tudo no Congresso, fizeram lobby. Fizeram lobby junto a quem? Ninguém em nenhum momento chegou a desconfiar até onde vai a proximidade dessas instituições, né? Com pessoas da esquerda brasileira. Tá difícil segurar uma CPI, né? Eu tô falando aqui, você vê, ó. Eu nem tô forçando a barra. Tô nem fazendo torcida nem nada. Tô apenas trazendo certo retrospecto, colocando questões no ar. Às vezes o Lula parou ali de supetão. Ah, contato tá aí. Tá, beleza. E o restante? Pô, acesso a 6 ministros. Acesso à turma do PDT. Mesmo assim, olha só, e nesse caso do PDT é muito estranho porque o Volney, ele foi alertado mais de uma vez. Ele teve encontros. Sabe? Os ministros não conversam entre si. Um escândalo, pô, no INSS envolvendo desconto. Não é difícil de saber que você podia estar lidando com uma coisa na casa de bilhão. Ninguém comentava sobre isso. Você vê lá a Tônia, né, que denunciou. Como é o nome dela certinho? Tônia Galete. Tônia Galete, pô. Isso aqui não tava rodando. Ela falou lá, isso aqui não roda de boca em boca. Não tem ninguém para dar um toque. E o ministro continua recebendo, evento no Palácio do Planalto. Essas instituições são a base do PT. São a base da esquerda no Brasil. E aí? A Polícia Federal, até agora, segue investigações. Eu acho que essas questões, né? O melhor seria você pegar esses ministros que recebeu essas entidades, bota na CPI, pergunta, questiona, e questiona na boa. Porque o Volney, ele não quis contar pro Estadão qual foi, né? E começa a ficar cada vez mais suspeito. Por que o Volney não quis contar? Por que ele não quis contar? Por que ele não quis informar, né? A pauta deste encontro. Por que ele não quis? Por que, Volney? E o Lula tá aqui, ó. Ei, Lula bonito, retado. A CONTAG tinha facilidade para agendas com representantes do governo e até com Lula. Como mostrou a coluna do Estadão, a entidade foi recebida pelo petista e por 6 ministros. 6 ministros diferentes. Quem são todos esses ministros? São todos ligados à esquerda? Quem tem que fazer é a CPI, né? Talvez só uma CPI aí para ajudar a elucidar o escândalo do INSS. Aí só para pontuar, para mostrar que essa troca aí do Lula pelo Volney não faz nenhum sentido, que você colocar o número 2 e que também foi alertado e que pouco fez, né, para resolver o pepino, é só parte de uma estratégia de comunicações junto com a turma da Globo para abafar o escândalo e tentar blindar o Lula. Gleisi entra em campo após demissão de Lupe. Para quê? Tentar manter o PDT na base, garantir que tá tudo de boa. Segundo apurou a coluna, Gleisi conversou por telefone com integrantes do PDT durante toda a sexta-feira. A ministra ouviu sugestões de nomes para a pasta e aceitou a indicação de Queiroz para comandar o governo, né, do Volney, né? Ela aceitou. Integrantes do PDT e da liderança do governo não veem neste momento a possibilidade do PDT deixar a base de Lula. No entanto, reconhecem que Lupe era o grande fiador da gestão petista na legenda. Aí você vê o que a gente vem insistindo. Gleisi atuou para manter o PDT na base do governo porque não quer perder o apoio nas votações de interesse no Congresso e também nas próximas eleições presidenciais de 2026. A ministra, inclusive, era uma das únicas auxiliares de Lula que inicialmente foi contra a demissão de Lupe. Por quê? Com medo do fator Ciro Gomes. Aí você também deveria estar se questionando. Mas espera aí, se Lula é um governo esquerda,
trabalhista, comunista, marxista. Por que temer o PDT votar contra? Porque se Lula colocar projetos de interesse da esquerda, o PDT não tem como votar contra. O PDT é refém. Ele vai falar o quê? Não, eu vou votar contra para safadear com Lula e se queimar perante a esquerda. Talvez o Lula quer essa adesão exatamente para essa agenda do Fernando Haddad, a agenda dos bancos. Porque senão você não tem que ter medo em votações no Congresso. Não é isso? Enfim, né? Perguntas que só eu não consigo responder. Não sei se a imprensa vai me ajudar a responder, né? Temos que tentar entender. E aí? O irmão de Lula, em uma das entidades, Lula batendo foto com outra, entidades visitando ministros, colocando o número 2 que não difere do número 1. Parece que o governo não quer resolver o problema. Ah, Lula, faça alguma coisa, Lula. Tá ficando bom, viu? E quem poderia imaginar, né, gente? Mais um escândalo de corrupção na era do PT. Quem poderia imaginar isso daí?